noite. Tudo bem, Boa Anne? noite. Tá? Tudo bem? Deixa eu organizar a câmera aqui. Tá dando pra ouvir de boa? Tô te ouvindo bem. Você me escuta bem? Sim. Então tá ótimo. Acho que vou deixar só um pouco mais alto aqui o suporte, que tá cortando a minha cabeça. Aí, acho que deu, Esperar aqui né? mais uns Agora 2 deu. minutinhos. Um minuto aqui pra galera entrar. Oi? Oi, eu tinha caído, né? Sim, Mas vai dar certo. sim. Não sei se espera mais um pouco. Eu acho que você que sabe, fica a seu critério. Esperar mais um minuto aqui pra entrar Beleza. mais gente. Tá entrando a gente já. Boa noite, galera. Acho que eu vou dando início já. Boa Já o Ninho noite, já tá aqui. Joelma. Minha mãe. Sua mãe? Sim. Nossa, tô pedindo o link da live. Me enviar o link? Não, é só pedir para as pessoas acessarem o seu Instagram. Calma Acessarem, aí. entrarem no, cada um entra no seu próprio Instagram e aí entra no seu ao vivo, tá? Ao vivo no seu. Acho que já tem, já. Pronto. Nos 3 pontinhos também. Tá bom. Bem-vindos, nós somos o Cinema em Movimento, Circuito Universitário, uma amostra de filmes sobre os direitos humanos que é realizada pela MPC Filmes, com patrocínio da Petrobras e realização do Ministério de Cultura do Governo Federal. Nessa edição, o projeto acontece de forma presencial e online e usamos o espaço para debater os filmes exibidos durante a amostra. As exibições são sempre gratuitas e o link para assistir o filme está sendo disponibilizado no perfil da MPC Filmes. Vocês podem estar seguindo a gente para acompanhar tudo que está acontecendo no projeto Cinema em Movimento.
E hoje nós vamos debater o filme Vozes Negras. Meu convidado debatedora para esse filme é a Janaína Costa, que é uma integrante do A Junta Preta, coletivo feminista de mulheres negras do estado do Tocantins. Ela é assistente social e mestre em comunicação e sociedade pela UFT, e integrante do comitê impulsor do Tocantins da Marcha Nacional das Mulheres Negras. É um prazer te ter aqui com a gente, Janaína. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de estar presente aqui com a gente nesse projeto. Obrigada a você, Anne. Obrigada pelo convite. Maravilhoso esse convite. O cinema é uma estratégia muito importante para a gente debater temas como combate ao racismo, machismo, né? E formar a consciência política das pessoas. Eu fico feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada. Gente, o filme ele foi disponibilizado através do nosso link. A gente vai iniciar nosso debate hoje. Eu vou começar com a pergunta geradora, que vai ser para Janaína. Janaína, durante o filme a gente viu que as mulheres negras elas enfrentam vários desafios para se inserir na sociedade e também para estar em espaços de poderes, né? E como você, né, que já está há muito tempo no movimento negro aqui no estado do Tocantins, você, com sua experiência para também estar dentro desses espaços de poder, gostaria que tu falasse um pouco sobre essas dificuldades de estar se inserindo dentro desses espaços de poder que é tão negado para nós, mulheres negras, por muito e muito tempo. Anne, assim, primeiro, boa noite, né? Eu vi que tem várias pessoas aqui, Emily, a Nana, né? A Joelma, sua mãe. Boa noite para todo mundo que está participando aqui com a gente da live. Fico feliz, né, de vocês estarem aí. A gente vai tentar ler os comentários também, se vocês quiserem colocar alguma contribuição, né? Trazer alguma contribuição ao debate. Mas, Anne, assim, pautando o que você trouxe, né, assim, de como é complicado para nós, mulheres pretas, estarmos em espaços de poder de representação. Esse documentário ele exemplifica muito bem isso, né? Assim, todas as 3 mulheres negras entrevistadas, elas têm trajetórias plurais, né? Trajetórias diferentes. E é muito válido, né, vê-las como vanguarda do nosso movimento. Edna Rolland, por exemplo, é uma intelectual que é pouco conhecida dentro do movimento, assim, pelo menos eu conheci mais tardiamente do que Sueli Carneiro, que é bastante conhecida, né? E a gente vê pela trajetória das 3, né? Até também a trajetória da Jurema Batista, né? Que são mulheres pretas de lugares diferentes, né? Isso é importante dizer, porque elas são vanguarda. Elas acessaram a universidade muito antes da existência das cotas raciais, né? Então, assim, se hoje é complicado para nós estarmos nesses espaços, na universidade, seja no mercado de trabalho, seja na política, imagina para elas naquela época, sendo que elas não contavam com as políticas de ações afirmativas e com todo o amparo legal que a gente tem hoje, que inclusive resulta da geração delas, assim, da militância delas, né? E aí, então, é difícil, como você pergunta, dos espaços de poder, não é dado, nada é dado para nós, tudo é conquistado com muita luta. E essas 3 mulheres que o documentário Vozes Negras retrata, são 3 mulheres que com certeza são vanguarda do nosso movimento e que lutaram muito para que a gente pudesse acessar os espaços em que a gente acessa. Quando eu estava assistindo o documentário, eu fiquei pensando, a geração da minha mãe, né, que a minha mãe é de 57, todas as 3 têm mais ou menos a idade da minha mãe, né, mais de 60 anos. Na verdade, elas são uma década a mais do que a minha mãe. Elas têm 73, 74 anos, né? E se as nossas mães, né, a minha mãe, talvez a sua mãe também, não conseguiram acessar a universidade no período em que elas acessaram, imagina o caminho, quão espinhoso foi para as 3, né, estarem nesses espaços que elas estiveram e que abriram tanto para nós, abriram tanto espaço para nós, né? A Edna Rolland, que é essa que eu falei que eu citei primeiro, que é uma das mulheres pretas entrevistadas, que inclusive é pouco conhecida, ela foi fundamental para a escrita da Declaração de Durban, que em 2001 reconheceu a existência do racismo, da xenofobia e de diversas outras discriminações no país.
e ela participou da escrita desse documento. Inclusive, ela é uma referência não só no Brasil, ela é referência internacional, porque pela ONU ela participa de atividades em outros países. E naquela época, né, todas as três são entrevistadas em 2004, mas Edna Roland participando em 2001, né, assim, e contando pra gente da virada de chave dela, que é justamente isso. Até elas, que são nossa vanguarda, em quem a gente se espelha, que são alguns dos primeiros passos dados, né? Até elas percebem como é importante virar a chave. Ela fala, eu estava no movimento estudantil, e aí eu vi um ônibus com vários estudantes, e as pessoas estavam com atos racistas, porque eram estudantes negros, e ali eu virei a chave e me entendi como também mulher preta. Até então ela não tinha se entendido. Então há uma virada de chave, né, nisso. E Sueli Carneiro, que é bem mais, assim, me parece, assim, eu não as conheço pessoalmente, são nossas referências, a gente lê os livros, né? O Racismo, Sexismo e Desigualdades no Brasil, que é um livro maravilhoso, Sueli Carneiro, eu amo de paixão, não a conheço pessoalmente, mas eu imagino que ela seja uma mulher de um temperamento muito, assim, impetuoso, que no relato dela, ela já fala assim, quando eu era criança, eu sabia que o racismo existia porque eu era xingada, né, na escola, e eu reagia com muita agressividade, assim. Parece que ela, mesmo sabendo antes, ela também precisou desse lugar e inclusive na fala delas isso é muito claro, né? Que uma coisa é você ter a consciência da sua identidade enquanto pessoa preta, que é o que elas vão construindo ao longo da vida e da trajetória. E outra coisa é você virar a chave, fazer dessa consciência também um lugar de militância, que é o que elas fizeram, né? E contribuíram tanto, abrindo caminhos para nós. Eu acho fantástico esse relato que o documentário traz. Eu vi que Liz entrou aqui. Bem-vinda, Liz. Eu vi aqui também que entrou aqui um primo meu também que está assistindo, o Arthur. Gente, é muito importante essa situação. Esse relato da Celi, ela é muito doloroso, né? Porque ela fala que ela tinha mais medo de apanhar da mãe dela do que as consequências do racismo que ela sofre. E daí, tipo, o racismo, ele impregna quando a gente é criança, e isso é tão desumano, olhar para uma criança negra e taxar ela, desumanizar ela, falar das características dela, que eu sempre fico, assim, bastante emocionada. E quando elas vão se descobrindo como mulher negra, né? Tipo, eu sempre gosto de trazer esse relato, eu, quanto uma mulher negra, fui me descobrir quanto uma mulher negra com 20 anos de idade, 21 anos de idade. Então eu passei minha vida toda sabendo que eu não era uma branca, que eu não era uma pessoa branca, mas eu não entendia que eu era uma pessoa negra. E isso é doloroso. E quando você descobre, você cria essa identidade e tudo mais, né? Quanto uma mulher negra dentro de uma sociedade, você começa a ter a consciência racial e começa a entender, né? Como o racismo, ele passa, ele vai perpetuando ali em todos os âmbitos da sua vida. É o que, assim, vai trazendo, acho que, mais força de vontade para lutar contra esse mal, né, na nossa sociedade. Eu vi também que tu falou, né, sobre esses avanços que a gente vai construindo através dos movimentos negros, né, o MNU. Gostaria também que tu falasse um pouco, né, sobre o movimento negro e a contribuição do movimento negro para a sociedade atual que a gente está hoje, esses ganhos. Eu achei muito massa, Anne, lá no documentário, porque ele começa com aquele ato político, lá em 78, né, que foi um ato nas escadarias, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, né? E ele começa com um ato contra o racismo, né, o documentário, tentando retratar o protagonismo de mulheres negras, né, como Lélia Gonzalez, na criação do Movimento Negro Unificado em 78, né? Mas quando eu fiquei assistindo, eu fiquei pensando um outro elemento também, porque a gente reconhece esse marco, mas o nosso marco de luta do movimento negro não é com a criação do MNU. É lógico que o MNU é importantíssimo assim, para nós, enquanto movimento preto, mas o primeiro preto, a primeira pessoa negra que veio sequestrada de África, que pisou no território brasileiro,
ali já começa o movimento negro. Então, eu até arrepio falando isso, porque a gente coloca o marco histórico, né, do tanto que é importante aquela exemplificação do movimento negro no território urbano, né, do quanto significa aquela escadaria tomada de gente preta, né, com Lélia Gonzalez ali à frente no microfone, né, gritando contra o racismo e falando das diversas opressões. É simbólico demais, né? Mas para além disso, foi antes, sempre foi antes disso, sempre foi desde quando veio da diáspora, desde quando a gente existe aqui no território brasileiro, existe movimento negro, né? E aí eu acho importante falar isso, porque está nos quilombos, né? Está nos quilombos, na resistência preta contra a escravização dos nossos corpos, contra a nossa exploração enquanto mão de obra, a nossa exploração na tentativa de gerar lucro para as oligarquias nesse país, é aí que começa o movimento negro, né? E aí eu acho assim que é muito simbólico elas falarem, porque quando a gente fala de movimento negro, é muito comum se excluir a figura das mulheres pretas. A gente escuta muito mais falar, né, sobre Abdias do Nascimento do que sobre Lélia Gonzalez no processo de criação do movimento negro unificado, por exemplo. E de igual modo, se a gente for olhar a historiografia oficial do país, a gente não vê, a gente vê apagada a resistência dos quilombos, né? Então, por isso que eu comecei dizendo que é lá que começa. A gente precisa afirmar isso, que por mais que tentem apagar isso na historiografia oficial do país, é lá no quilombo que começa. E esse é um dado, e o outro dado é que as mulheres negras sempre foram promotoras dessa luta, sempre foram agentes políticas no processo de construção do movimento negro. E não tem como apagar isso, né? E, inclusive, é daí que surge a nossa organização, enquanto movimento feminista negro, enquanto mulheres negras na luta. É daí que surge, porque esse protagonismo de mulheres negras justamente é para dizer que o movimento negro, por vezes, exclui o nosso protagonismo, embora reconheça que existiu essas presenças, né, por vezes exclui esse protagonismo. E o movimento feminista de mulheres também acaba excluindo as nossas pautas se nós não levarmos, né? Conselho dos Direitos das Mulheres, né? Como, por exemplo, Sueli Carneiro, no Conselho de São Paulo, né? Na criação do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, Sueli Carneiro foi decisiva, junto com a Edna Roland, que era companheira dela, que inclusive criaram o Guelé 10, né? Que é o portal que a gente acessa muito e tem várias notícias importantes para o movimento negro. Foram elas que incidiram politicamente para que houvesse, dentro do Conselho dos Direitos da Mulher, uma cadeira voltada a uma organização de mulheres negras. E aí, então, é a partir da construção das organizações do movimento negro amplas, né, mistas, que a gente vê surgir as organizações específicas de mulheres negras, sobretudo para que haja protagonismo, para demarcar o nosso espaço, as nossas pautas, que esses dois movimentos, sem o nosso protagonismo, acabam por ter algo faltando, né? E elas são fantásticas ao falar sobre isso nesse documentário também. Também aqui na live está a nossa coordenação, que é a Maria, também está a MPC Filmes, agradecer por ele estar participando. E é importante esse ponto que você trouxe, né, sobre a historiografia oficial, tanto que ela é dolorida, né? Esses dias eu tava vendo sobre a Maria Firmina, tipo, que nome que a gente tem ali no estado do Maranhão, né? Que a Maria Firmina, ela cria uma escola para as crianças negras, mista, e, tipo, ainda no período ali de escravidão. E, tipo assim, isso choca, né? Porque até então as escolas ali são separadas, só meninos, meninas. E ninguém vem falando da Maria Firmina na historiografia oficial, né? Tipo, ela é apagada, silenciada. Esses nomes, e tanto outros também, né? Eu me esqueci o nome do quilombo ali da Bahia, que tem a Maria Filipa, né? a Maria Filipa na frente, Filipa, na Bahia, que é Bahia, outro nome, né? Que é um então, nome que lembrar... inclusive... Sim. Exatamente. Você lembrou Lembrar da desses Maria nomes que Filipa. vem antes é muito importante. Exatamente. Então, são grandes nomes
como a do Quilombo também de Mato Grosso, que é a Teresa de me esqueci, Benguela, Teresa de do Quariterê. Benguela. Gente, eu tô me esquecendo os nomes, mas são pessoas com extrema importância para a história brasileira, para o movimento negro, a mulher ali sempre na frente, a mulher negra comandando, né? E são esquecidos da historiografia dita oficial, né? Alguém tem alguma pergunta para Janaína? Vão colocando aí no site Eu ou no achei massa, chat. Anne, você lembrar. Eu gostei das suas duas lembranças, assim. Eu estava participando de um processo de formação pela Escola de Saúde, né, ETSUS, discutindo violências, né? E quando a gente fala de violências contra a população como um todo, não tem como a gente não falar sobre mulheres negras, sobre homens negros e sobre as desigualdades de gênero e raça, né? E aí um dos pontos que eu pautava, assim, nessa formação é justamente de que o Brasil, a raiz do Brasil, de formação social histórica do Brasil, ela é totalmente violenta, né? E esse apagamento dessas pessoas que você referenciou aí, dessas mulheres pretas, é violento, é extremamente violento. A Maria Muito. Filipa, por exemplo, ao invés de a gente ver Maria Filipa como uma figura que teve um protagonismo político importantíssimo para a independência do Brasil, a gente vê a figura do Dom Pedro I, no Grito do Ipiranga, né, que inclusive tem até referência no hino nacional, ouviram do Ipiranga, ele, um imperador branco, em cima de um cavalo, sendo que, na verdade, ele nem lutou. Quem estava lá à frente era Maria Filipa, no território baiano, com o conhecimento que ela Em tinha das Cajá. florestas, dos rios e das matas, né? E fazendo assim, e fazendo toda uma luta, inclusive dando pisa em colonizador com folha de urtiga, de cansanção, liderando pessoas, né? Mulheres pretas, né? E quando você cita a Teresa de Benguela, do Quilombo do Quariterê, ela ensina para a gente uma forma de organização que, inclusive, eu me espelho muito e que é muito nossa, de mulheres pretas, né? As organizações de mulheres negras, elas são cada vez mais alargadas, cada vez mais democráticas, cada vez mais participativas. E isso vem de onde? Vem de Teresa de Benguela, porque foi ela que criou lá no Quilombo do Quariterê a figura do parlamento, que é uma pessoa não liderar sozinha, é a pessoa liderar tendo grupo, tendo coletividade, ouvindo um conselho participativo. Essa figura, essa forma de conselhos, que hoje é conselho gestor, conselho de direitos, vem de onde? Vem de uma mulher preta, vem, em primeiro lugar, lá no século XVIII, há muito tempo atrás, estava lá a Teresa de Benguela fazendo isso, né, colocando isso em prática. Então é muito inspirador ouvir as vozes pretas dessas mulheres, né, assim. Sim. E as três que estão ali no documentário, elas carregam essa mesma ancestralidade aí, né? A gente nota bem claro. Tem uma frase que é da Jurema Batista, né? Que ela fala que quando ela conheceu Lélia Gonzalez, o que foi para ela conhecer Lélia Gonzalez? Ela falou que tudo que acontecia sobre Lélia Gonzalez, ela ia, ela participava, que era gostoso ouvir Lélia Gonzalez. E isso também me pegou na parte do documentário, quando eu conheci também, né, Lélia Gonzalez, que eu conheci o Bell Hooks, que eu conheci outras autores negras, né, Conceição Evaristo, e tipo assim, eu fiquei fascinada, tipo, lendo. E nossa, por que não me apresentaram isso antes? Por que eu não li isso antes? Porque eu nunca ouvi esses nomes, né? Então, Sim. quando eu adentrei dentro do movimento negro, feminista, que eu fui conhecer mulheres negras inspiradoras como você, a Emily, as meninas lá de Incra também, a Liz, entre outras, né? Que a gente tem grandes nomes de mulheres negras que estão na luta aqui no estado do Tocantins a favor da igualdade racial, em espaços, né, de representatividade ali, isso é muito importante também. Então, eu lembrei de Maria Firmina mais, assim, por conta que eu tava ouvindo um podcast, que é o podcast Quirino, né? E lá falava, né, da Maria Firmina, e o tanto que o movimento negro sempre se organizou ali na busca da alfabetização, né? Da educação em primeiro lugar, era um movimento extremamente organizado ali no Brasil Colônia, que sempre buscava, né, essa educação para se organizar, educar os meus, que é tão negada por a gente, que foi tão negada a educação para a gente durante bastante tempo. Anne, O eu filme lembrei você também ele vai você desconstruir falando, eu o lembrei de mito da uma coisa. democracia racial, né? Sim. Que
é um que ele vai trazer. Eu queria que tu falasse mais um pouco também sobre essa questão, né, dessa democracia racial que muitas pessoas ainda acreditam e ditam isso como certo e vê que não existe ainda racismo no Brasil, que isso já acabou, isso, ou que isso é conversa para boi dormir. Entendi. Anne, você falando aí sobre a questão da educação, eu lembrei muito da Jurema Batista. Eu não sei você, mas quando eu comecei a ver o documentário Vozes Negras, eu fiquei achando que fosse Jurema Werneck, porque a gente conhece muito a Jurema Werneck, que é outra Jurema do movimento negro, né? E Jurema Werneck é mais ligada à área da saúde, e ela é que cunhou o termo que a gente usa muito, que é nossos passos vêm de longe. Que é bem isso que a gente está conversando, nós duas aqui, né? A gente está falando, olha, e você está trazendo as nossas referências, né? Por exemplo, o Cleide é uma referência para mim, que está assistindo aqui, né? Tipo, a gente tem mulheres antes de nós. A minha mãe é uma referência para mim, né? Tipo, o fato da minha mãe e do meu pai priorizarem a gente estudar, né? Tem muita importância, assim, para mim, o fato essa prioridade que eles tiveram me fazer acessar a universidade, me fazer a ter condições de debater aqui hoje, por exemplo, de ser quem eu sou, né? Mas, assim, quando eu vi a Jurema Batista no documentário Vozes Negras, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jurema Batista. E eu já estou atuando no movimento negro, assim, já faz bastante tempo, e tem mulheres pretas por aí afora que a gente não conhece. E eu fiquei achando fantástico, porque ela carrega muita relação, assim, com a trajetória de quem milita na educação, porque ela é graduada em letras e ela foi parlamentar. Olha, minha gente, o tanto de mulher preta potente que tem nesse Brasil, a gente nem imagina, né? Ela Nem foi sabe. parlamentar, ela foi 3 vezes vereadora, foi deputada, né? Lá na década de 90, 92, Sim, 96, acho que causa, né? Eu estava falando que foi na década de 90, né, que ela foi parlamentar. E essa mulher clave por alterar a realidade da comunidade dela, né? Então ela criou creche, né, lá a creche que é com o nome de Winnie, né, assim, que fazendo toda uma referência a Mandela, que Winnie Mandela, companheira de Mandela, né? Além de criar isso, ela chegou a ser presa defendendo um homem preto que estava sendo acusado, porque estava andando sem documento, né? Sem nenhuma acusação, esse homem preto ia ser preso e ela foi presa junto. A população foi na porta do presídio para brigar pela soltura dela, tanto que ela é guerreira, né? Assim, Jurema Batista. E hoje ela tem 67 anos, né? Assim, uma mulher, inclusive a idade da minha mãe. E é ela que fala, né? Que quando ouviu a Lélia Gonzalez, impactou para ela e ela falou: agora eu preciso ser também militante desse movimento. E sim. ela já estava no processo de afirmar a identidade dela, porque ela participou como jurada de um desfile de beleza negra. E aí ela começou a ver beleza nas outras meninas que estavam lá, né? E aí ela fala assim, tanto do lugar dela se identificar enquanto mulher preta e isso alterá-la por dentro e por fora, inclusive no cabelo, no jeito que ela se vestia, no colorido, né? E também como isso gerou para ela a consciência de pensar, eu quero ser como aquela mulher ali, eu quero fazer aquela luta que Lélia Gonzalez faz, né? Então isso é muito potente, né? Então essa mulher, Jurema Batista, que o documentário apresenta do Rio de Janeiro, com toda essa trajetória pelo PT, eu não a conhecia e eu fiquei feliz de assistir o documentário por ver, né, que ela de fato é guerreira, como a população que foi defendê-la para ser solta lá da prisão em que ela foi injustiçada, né? Aí você trouxe outra coisa, né, que foi a questão do mito da democracia racial, né? Do que isso representa para nós, né, enquanto mulheres pretas, né? Viver no mito da democracia racial é justamente isso, né? Assim, essa compreensão de que nós todos somos iguais, né? E de que o problema está na gente, na gente que faz o debate racial. E, de fato, não é isso. Né? O mito da democracia racial, ele impera para que as pessoas
coisas como estão. O racismo nada mais é do que uma estratégia, né? Assim, na verdade, o mito da democracia racial é uma estratégia de manter o racismo. É uma estratégia de que não haja um incômodo, indignação pelo racismo. É uma estratégia para gerar passividade no povo preto, é uma estratégia para que o estado de coisas não seja alterado, é uma estratégia para que o capitalismo, a opressão, né, e o abuso, a exploração, né, que é de gênero, raça e de classe, se mantenha, porque esse estado de coisas favorece a hegemonia branca, a supremacia branca, né? Então, assim, é a televisão, né? É as pessoas falando que nunca viram o racismo, que ele não existe, mas de fato a gente que é preto, mesmo antes da gente ter a nossa identidade étnico-racial e a nossa formação política, a gente sabe que ele existe, ele está aí nas abordagens da polícia. É por isso que é tão pesado para nós, assim, verificar como... eu ouvi uma fala da Sueli Carneiro esses dias, até foi na entrevista que ela deu para o Mano Brown, ela fala que se ela, né, mulher preta, fosse homem, nem viva ela estaria. Porque a estatística, né, a expectativa de vida para um homem preto é até os 29 anos, por conta dessas abordagens. Então, muito cedo, o jovem negro, e aí não é esse elemento de classe, ele não é para dizer que é só o jovem negro da periferia, é mais fortemente o jovem negro da periferia, mas o jovem negro, seja ele transitando numa universidade, seja ele na classe média, seja ele em qualquer lugar que ele estiver, ele vai sofrer o primeiro baculejo, a primeira abordagem truculenta da polícia, que o vê como principal suspeito, né, assim, para tudo. E aí isso é o racismo operando, né? É o racismo operando na negação de espaço para os nossos corpos, é o racismo operando na entrega de estereótipos, de visões assim equivocadíssimas sobre o que nós somos, o nosso corpo enquanto mulheres pretas objetificado, a negação do afeto para nós e nossas trajetórias. Hoje mesmo eu estava no elevador do trabalho, uma moça do trabalho olhou para as minhas tranças e falou: que cabelo bonito, obrigada. Aí ela: mas isso deve pesar, né? Aí eu falei: não. Ela: isso deve dar trabalho, isso deve dar trabalho, né? Eu falei: não. Ela falou: mas eu acho que pesa. Mesmo eu tendo dito que não, mas eu acho que pesa. Porque uma vez eu tentei fazer a boxeadora e ela escorregou, porque o meu cabelo é liso, e eu senti que pesou. Aí eu fiquei... Às vezes a gente fica calado, né? A gente, às vezes, assim, faz algumas respostas, né? Assim, se indignando. E, às vezes, a gente só olha e fala assim... até quando a gente vai precisar ouvir essas situações, né? Até quando a gente vai não poder entrar nos espaços com uma mochila para que essa mochila seja um motivo para ser seguido por algum segurança, como se a gente fosse catar alguma coisa do mercado. E isso é a todo tempo, mas o mito da democracia racial é bem sobre isso, né? É isso acontecendo como algo automático, como algo que faz parte estrutural da engrenagem dessa sociedade opressora que a gente vive, e a sociedade negando e falando que nós somos todos iguais. Perante a lei, há esse critério de igualdade, que é justamente para dizer que há uma justiça, né? Uma justiça, uma paz, uma tranquilidade, e que se você se incomodou, a culpa é individual sua, e que o racismo é um problema de relações interpessoais, que não é algo maior, que não é algo mais amplo, que não é o modus operandi desse sistema grandão que a gente vive, que é tão pesado e opressor, né? Então, eu acho que todas as três, né? E aí eu penso que vale a pena. Inclusive, eu preciso fazer a tarefa de casa, que eu falei que eu não conhecia a Jurema Batista, né? Eu já até anotei que ela tem uma produção que chama Sem Passar pela Vida em Branco, Memórias de uma Guerreira, que é uma autobiografia dela, né? Ela fala sobre a trajetória dela. Inclusive, é de lá que está essa história de quando ela foi presa, né? Por conta dessa agressão racial a um homem preto que ela defendeu.
E a gente precisa ler essas mulheres, né? Assim, a minha tarefa de casa vai ser ler Jurema Batista, que eu não a conhecia. E até, assim, estava confundindo com Jurema Werneck, que nas minhas leituras era um pouco mais conhecida, né? E eu vi que também, assim, Anne, uma coisa muito importante, assim, um elemento muito importante que é válido até a gente colocar aqui nessa live, é a articulação delas, né? Delas. Porque, por exemplo, a Edna Roland e a Sueli Carneiro não seriam a potência que elas são se não fossem juntas, né? Porque elas criaram, né, o portal que a gente tanto acessa, que deu origem à principal obra, né? Talvez a principal obra da Sueli Carneiro, que é Racismo, Sexismo e Desigualdades no Brasil, né? Então, é a potência que é essa rede de mulheres negras juntas, né? Dialogando. Sim, Janaína, tuas falas foram extremamente assertivas, eu acho que muito importante, assim, tudo que tu falou. Uma das falas me pegou também foi sobre família, né? A gente, tipo, minha mãe é uma mulher negra retinta, e daí minha mãe sempre, desde quando nasceu, enfrenta o racismo, passa pelo racismo, meu pai também. E daí, sempre quando minha mãe vai se pronunciar ou falar, eu sempre noto que as pessoas sempre tratam ela como ignorante, como nervosa, sempre como agressiva, né? E isso eu tava até conversando com ela, assim, eu falei, mãe, não liga pra isso, porque isso é uma forma de racismo. Tratar as mulheres negras sempre nervosas para não dar ouvido àquilo que elas estão querendo falar, para não escutar o posicionamento delas. E eu também passo por essas situações diversas vezes, quanto uma mulher negra querendo me posicionar, ter voz de fala em algum ambiente, e as pessoas dizer que eu tô agressiva, que não é dessa forma, que eu tô enxergando demais. E isso também passa, né, por esse mito da democracia racial, né? Negar a gente, entender que a gente tá maluco, que não é dessa forma. E daí, tipo, isso também é muito doloroso, né? E daí eu sempre vi, né, minha família lutando contra o racismo, sem ter o conhecimento do letramento racial, tudo mais. E daí eu me lembrei de uma frase que eu li no livro da Bárbara Carini, né, que é Como Ser um Educador Antirracista, que a Bárbara Carini, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, né, que a Bárbara Carini, ela fala que ela vai fazer um evento numa escola no Rio de Janeiro, e ela chega lá nessa escola do Rio de Janeiro, ou numa escola da Bahia, que mora na Bahia. Ela chega lá nessa escola da Bahia, que é uma escola periférica, para falar, né, sobre racismo, e daí ela foi chamada para dar uma palestra sobre o jovem negro, né? Quando eles morrem e tudo mais, são assassinados. E quando ela começa a palestra dela, todos os jovens negros pedem a fala, quer falar do tio, quer falar do irmão, quer falar do amigo que foi morto, né, por essa violência. E daí ela para a palestra ali e ela fala, a partir desse momento eu preciso mudar a roda, né? Eu preciso mudar o jogo, porque esses alunos, eles nunca pisaram em uma universidade, nunca leram sobre o que é o racismo, mas eles conhecem bem mais, né, através da vivência do que eu, que não estou mais nesse espaço que eles estão hoje. Então, é sobre isso também, né? É importante a gente frisar, tipo, pessoas negras passam pelo racismo até mesmo sem conhecer, né? Leitoras lutam contra o racismo sem conhecer toda essa cátedra, eu acho que fala, essa cadeira acadêmica que a gente tem, né? Só para finalizar, Janaína, gostaria que você também, né, falasse um pouco sobre essas discussões que o filme Vozes Negras traz, né? Sobre essa igualdade racial, essas políticas públicas para o Brasil, que o movimento negro ele constrói ali, né, em 1978, que é aprovado, né, em 2003 pelo governo Lula, que é a Lei 10.639, que é um avanço, e depois a gente consegue a Lei de Cotas. Falasse um pouco sobre isso. Sim. Anne, eu achei ótima a referência que você faz, né? E sobre essa questão, né, dos lugares de fala, né? Porque, inclusive, eu acho que esse é um diferencial da leitura
da produção intelectual de mulheres negras. Porque qualquer livro que a gente for ler, né, seja Carla Cotirene, com o que é interseccionalidade, a Bárbara Carini, que você citou, a Cida Bento, a gente sempre vai ter ali, quando elas estão falando sobre a teoria, né, elas sempre vão colocando exemplos de vivências, né, de coisas que elas passaram, né, e a gente, quando a gente está dialogando, até mesmo no movimento de mulheres negras, a gente vê que sempre a gente articula a teoria com a prática, sabe? Sempre a gente vai falar sobre as nossas vivências. E as vivências, elas não são as mesmas para todas as pessoas pretas. Isso é importante dizer, porque até mesmo na trajetória das 3 mulheres, a gente vê, por exemplo, a Jurema Batista, que é do movimento associativo, né? Ela cursou letras depois, mas antes dela ter entrado para a universidade, ela já era da associação de moradores do bairro dela, da periferia do Rio de Janeiro. E aí, então, assim, ela constrói a trajetória dela acadêmica depois dela ser. Ela já era antes de ser uma mulher acadêmica, porque ela já estava lá no seu território fazendo modificações no lugar. E aí, já a Sueli Carneiro, no lugar de filósofa, junto até mesmo com Lélia Gonzalez, né, e outras mulheres pretas que são tão importantes para nós, são mulheres pretas que são filhas das primeiras pessoas da classe trabalhadora que foram trabalhar tendo carteira assinada. E então, elas acessaram a universidade antes de existir a legislação de cotas, porque os pais e mães delas, a geração anterior de negritude na família delas, tinham emprego formal. O que, por exemplo, algumas outras mulheres pretas não tinham. E aí, aqui no documentário Vozes Negras, a gente vê esses diversos lugares, assim, né? E então, tanto aquela que começa a trajetória na academia é importante, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez e todas as outras que estão ocupando espaço por conta de um lugar de trabalho protegido do pai, da mãe, da geração anterior, como aquelas que começam a lutar sem ter formação escolar, da educação formal, sabe? E aí, então, é por isso que eu acho que é válido a gente dizer que tanto aquela mulher que está lá no quilombo fazendo resistência, que por vezes não acessou a universidade, quanto aquela mulher que conseguiu acessar num dado momento e a outra vai acessar depois, todo mundo tem o que falar. E não tem como a gente usar mulher e negra como uma categoria igual, não é igual, são vários lugares, a gente é plural, né? São várias mulheres pretas de vários lugares. E quando os meninos falam, nesse exemplo que você dá da Bárbara Carini, para ela sobre a vivência deles, né, na periferia, quem tem que falar é eles mesmos, que eles que estão vivendo, e a gente vai se alimentar disso. Uma coisa muito potente que eu vi a Sueli Carneiro falar é que essa mudança, que é inclusive com a entrada, né, de pessoas pretas na universidade, a partir da legislação das cotas, que começou a ser com um volume muito maior do que era antes, que pintou de preto a universidade, que trouxe diversidade ali para a universidade, lógico, muda pela nossa presença lá, pela representatividade, mas muda também os estudos acadêmicos. Isso a gente está vendo. Né? Tipo assim, os livros, eles não são mais produzidos. Os livros, inclusive esses que a gente está acessando agora, que são resultados de dissertações de mestrado, de teses de doutorado, dessas pessoas pretas e pretos, eles são uma literatura que é escrita, assentada num saber que não é branco, que não é europeu, num saber decolonial. Então, a nossa presença, a partir da legislação das cotas, ela nos coloca lá dentro, né? Às vezes a gente se sente até forasteiro lá dentro, que às vezes tem os olhares tortos para nós, isso é massa demais, e é mais massa ainda porque a gente muda a forma como a história vem sendo narrada, a forma como os livros estão sendo escritos, diversifica os saberes, né? Isso é bom demais, assim. E eu penso que essa discussão toda que o feminismo negro faz, né, que é assentada na interseccionalidade, né? Quer dizer que não é só um determinante, não é só um marcador, que gênero é importante, raça é importante, classe é importante, sexualidades é importante. Tudo isso é importante, não há uma hierarquia de uma opressão sobre a outra, ou qual que pesa mais, pesa tudo igual. Né? E isso que o movimento feminista negro faz é muito importante, porque é reconhecer também que não tem só uma forma de lutar. São várias formas de lutar.
E por mais que existam algumas feministas brancas, inclusive eu vi uma há pouco tempo fazer uma fala de que existia o feminismo radical, existe o feminismo radical, o feminismo liberal, o feminismo interseccional e o feminismo negro. Tem um grupo de feministas brancas que caracterizam como se tivesse esses 4 tipos de feminismo. E eu discordo totalmente, não sou eu, mas assim, toda a literatura de mulheres pretas que discutem interseccionalidade, porque quem criou a categoria interseccionalidade foi o feminismo negro. Então, é por isso que o feminismo negro é fundamental, é por isso que é a melhor lente para a gente conseguir compreender a realidade. Porque foi o feminismo negro que criou a categoria de interseccionalidade lá atrás, né? E aqui no Brasil, né, assim, lá atrás com a Kimberly Crenshaw, né, que é do direito, que ela vai dizer que é importante a gente utilizar isso como forma de análise, mas aqui no Brasil a gente tem Lélia Gonzalez como uma grande intelectual negra, que inclusive Angela Davis no Mulheres, Raça e Classe também é um lugar em que a gente pode ver ali bem claramente a interseccionalidade. E aqui no Brasil, a Lélia Gonzalez, tanto na prática como na escrita dela, né? Assim, de como é isso, assim, não é? Elas estão demarcando isso. E não existe um feminismo interseccional separado do feminismo negro. O feminismo negro é interseccional e por isso que assim, para mim, assim, na minha compreensão, na compreensão da maior parte das mulheres pretas que militam no movimento, ele não se organiza por ondas como o feminismo branco. Ele começa lá no quilombo e ele sempre foi uma forma potente da gente se organizar e da gente compreender a realidade, né? E aí eu penso que esse documentário, quando elas vão mostrando aí esses lugares todos, né, assim, uma num cenário, outra em outro, uma complementando a outra, né, discutindo as opressões, essas identidades assim minoritárias. E é lógico, pensando, né, uma ideia de mudança, uma ideia de transformação das relações da sociedade que a gente vive, que é capitalista, né? Sim. Inclusive, esse é um marcador importante. A gente não está só discutindo identidade para nós, assim, para se compreender no mundo, mas para que, de uma forma estrutural, a gente compreenda como isso oprime os grupos minoritários e atinge mais fortemente nós, mulheres pretas. E se a gente se movimenta, né, toda a estrutura se movimenta com a gente, que a gente está ali na base, né? Como Sim. Angela Davis fala, né? Eu adoro Sim. esse documentário, mesmo sendo curto, né? Assim, Não, ele é fantástico, assim. vou Faz a ler gente aqui ficar com a os cabeça. comentários. Vou ler aqui os comentários que estão tendo. O Jorge elogiou bastante tua participação, a Maria elogiou, a Joelma, a Emily citou aqui que ela só torna a raça como política depois de Lélia Jurema, mulher preta, não tinha noção de que o racismo era o maior fator da violência que vivia. Acho que essa parte é muito forte. A poeta Lázaro também trouxe aqui a obra da Bell Hooks, que é fundamental para as mulheres brasileiras, especialmente porque aborda questões de interseccionalidade entre raça, gênero e classe. A Hooks explora como mulheres negras, em parte. A Olivia aqui colocou também que essa categoria jamais nos representa. Diz quem é Jorge. Jorge foi meu professor de história lá em Conceição do Araguaia, no Pará. Tá aqui com a gente, muito importante isso. Gente, então, a Evangelista aqui também, excelente debate, parabéns. Gente, agradeço a todos por terem participado da live. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aqui no comentário para a Janaína. A gente tá aqui Anne, eu disposto achei a ótimo você responder. ler os comentários, que eu não estou conseguindo visualizar, não sei por quê. Não estou vendo nenhum Ah, comentário. tem vários aqui. Todo Achei mundo ótimo já me isso. colocou aqui. Eita, currículo enorme esse da Janaína. Ô, gente.
Hein, Anne? Outra coisa Então, que eu acho que é importante a gente colocar também, assim, a gente já está meio que defendendo aqui o feminismo negro, né? Vocês notaram, é intencional sim. mesmo, porque, Tem um assim, livro eu acho também que, que tipo assim, antes de ser, de tudo, assim, eu sou mulher e negra, então esse é o lugar que eu quero estar, né? E, assim, nós, mulheres negras, pensamos um projeto para além de nós, a gente pensa projeto de sociedade, a gente pensa dias melhores para a sociedade como um todo, né? Não é uma prática individualista e nunca centrada na sua própria identidade, né? Isso é importante dizer. O que tu ia falar, Anne? ia falar, né? Convidar todo mundo também para tá conhecendo nossos coletivos negros aqui no estado do Tocantins. Tem uma Ajunta, que é da qual a Janaína faz parte. Tem uma Dincra também, na qual eu faço parte. A gente está direto em atividades aí em conjunto, um participando do outro, porque eu acho que isso que é o mais importante dentro do movimento negro, né? É juntar os grupos, debater, buscar, porque a luta é uma só, né? Que é a igualdade racial. Agradeço a todos que tiveram aqui presente, assistindo nossa live, participaram. Agradeço novamente a Janaína por ter se disponibilizado para vir aqui debater esse texto com a gente. E é isso, gente. Só tem um comentário aqui do Jorge. A Janaína é escritora. Só, se quiser ler só minha dissertação de mestrado. Ela chama, pode procurar no Google. Eu não sou escritora ainda. Ainda, ó, coloquei o ainda. Sim. Chama Também tem a Invisibilidade em Nana. Pauta. Sim, Se vocês podem a Nana procurar, né? colocou. Pode E eu ia falar. falar o Te tema da atrapalhando. minha dissertação de mestrado, que eu gostaria até que vocês lessem e me dessem a devolutiva, né? Assim, é Invisibilidade em Pautas, narrativas jornalísticas sobre a violência sexual contra mulheres. Eu fiz um mestrado, Mas, terminei em 2019 pela UFT, no programa de pós-graduação em comunicação e sociedade, na linha interdisciplinar. Na época eu trabalhava no SAVES, que é um serviço que atende mulheres em situação de violência, e aí eu articulei o trabalho, né, com essa produção teórica. E depois eu parei, né, eu não escrevi mais nada depois da dissertação do mestrado, né. Eu gosto muito de escrever e eu estou na tarefa agora de reunir as coisas que eu escrevo, que eu deixo elas soltas, né, e eu tô juntando, assim. Eu não sei bem que gênero que eu escrevo, mas eu gosto de escrever. E também nem sei se é bom o conteúdo, não, mas eu vou escrevendo, às vezes, quando eu estou sentindo as coisas, né? depois Eu queria falar, tu Anne, me uma coisa disponibiliza. que eu acho que é massa a gente falar também aqui, né? Assim, a gente, mulheres pretas, assim, que estamos na luta, o que que nos cercam, né? Assim, que eu acho que eu vi também ali na fala delas, né? Das três, né? Assim, da própria Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro tem uma frase que é fantástica, que ela fala: entre a esquerda e a direita, eu sigo mulher preta. E eu interpreto essa fala dela não no viés de dizer que ou ela é de direita ou ela é de esquerda. Não é sobre isso a frase. A frase é sobre que nas lutas sociais a gente é mulher preta. Então, assim, entre uma coisa e outra, entre estar num lugar ou em outro, a gente precisa estar no nosso lugar de mulher preta, né? Assim que eu interpreto a frase da Sueli Carneiro. E para estar assim nesses espaços em que elas estão, né, assim que é de tão grande representação, elas precisam se cercar de redes de apoio, né, assim, de família, né, de redes de cuidado, de solidariedade, de amizade entre outras com outras pessoas pretas também. Elas, né, embora a gente veja na trajetória da Jurema Batista, dela ter vindo do movimento comunitário e associativo e chegado ao partido político, né? E depois à intelectualidade, de que elas acessaram a educação. Né? Assim, eu acho que uma grande ferramenta assim, para tomada de consciência política, para pensar projeto de sociedade, é estudar, é acessar a educação, é ter a possibilidade de mudar a própria vida, mas também de pensar projetos maiores, né? Que é isso que elas fazem, né? E Sim. um terceiro ponto, que é estar nos movimentos. E é isso eu estou dando o nome desde o início da live de virada de chave, né? Que uma coisa é você ter consciência de que você tem a sua identidade enquanto pessoa preta. E outra coisa, mais potente ainda, é você amplificar a sua voz se reunindo com outras vozes.
estar nos movimentos, né? Que essa virada que elas falam, né? Assim, não é, eu me tornei militante negra, eu não nasci militante negra, eu não. Então, tá sem áudio. Não sei se tá me escutando. Tô ouvindo você, você me escuta? Tu parou na parte da virada de chave, que eu me tornei militante negra. Que não nasceu, né? Tipo isso, que a gente não nasceu, que é isso que ela fala, né? E é a Sueli Carneiro que fala isso. Ela Sim, fala que, no documentário mesmo, né? Ela diz que uma coisa é a gente ter a identidade, né? Se identificar. E a gente vai se identificando como um processo, né? A gente nasce preto e vai se identificando como um processo. Outra coisa é a virada de chave, de amplificar a nossa voz e fazer parte de grupos, né? De movimentos. E eu me sinto muito feliz de fazer parte do coletivo feminista Junta Preta, né? E de ver que nós temos condições de se auto-organizar, né? E de que cada vez mais as nossas vozes estão chegando. E como, se eu não me engano, é a Jurema Batista que coloca no documentário também, né? Nós que militamos na década de 80, que foram elas, né? Inclusive, a Edna Roland, ela relata lá que ela participou da ditadura militar. Ela chegou a ser presa na ditadura militar na década de 60. E a Jurema fala que na década de 80 eles militaram bastante para que os netos deles, né, que no caso assim, a nossa geração, talvez a sua, Anne, seria dos netos deles, né? A minha, eu seria filha, né? Porque elas têm praticamente a idade da minha mãe, né? Para que as nossas gerações pudessem estar mais confortáveis, né? Elas acessaram universidades sem cotas. Jurema Batista chegou a ser parlamentar sem incentivo nenhum para ingresso de mulheres pretas em partidos políticos. E agora a gente está vendo na prática, né, o resultado sim. da militância É, delas, né? sim. Tem tu falando aí sobre geração no debate que a gente fez na escola Setor Sul aqui em Taquaralto. A Emily também falou sobre isso, né? Que é sobre a questão de falar sobre isso para que a geração daqueles alunos ou dos netos deles estão bem mais organizado e confortável em uma sociedade como a nossa. A Emily também trouxe essa pauta. Aqui os comentários, a Nana agradeceu pelo debate, pelo esse espaço de troca. A Evangelista falou aqui que está aguardando o livro da Janaína. Sua escritora é poderosa. Ai, bastante comentários aqui. Muito legal essa participação de todos aqui. Ai, gente. Mas realmente o curta ele é um curto ali bem rápido, mas que traz vários temas ali importantes e urgentes na nossa sociedade, como racismo, direitos políticos, movimento negro, também vai falar sobre igualdade racial, mulheres negras potentes, como foi falado aqui no decorrer do debate, trazer esse mito dessa democracia. Então, tipo assim, por mais que seja um curta, é tanto assunto, é tanta tema que ele traz, tanto problemas sociais que a gente ainda enfrenta enquanto ser uma pessoa negra. Tem mais alguma fala, Giana? Não, eu acho, Anne, que a gente poderia ler a poesia de Conceição Evaristo, Vozes Mulheres. Ela tem tudo a ver. Perfeito. Ela tem tudo a ver com essa live, só que ela é grandinha, eu não sei como estamos de tempo. Tendo pouco tempo, Não, eu tá leio só a parte tranquilo. final. Como cai? Essas lives caem, Anne? Como que é? Com o tempo, Não, não? até agora não caiu, não. Então eu vou ler, né? Acho Assim, que eu Vozes encerro. Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo da favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha
recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Conceição Evaristo, maravilhosa. Perfeito, muito boa. Conceição é nota 10. Meu pai entrou aqui também, meus parabéns, vocês são nota 10. A Lima aqui, a evangelista Kiane, Janaína, gratidão. A Preta, Thelma aqui, eu não sei o que aconteceu, meus aparelhos não estão ouvindo, não sei se ela conseguiu assistir a live. Viva Conceição da Avaristo, viva Lélia Gonzalez, viva Bel Hooks, viva Janaína, viva todas essas mulheres negras, sim, que estão aí na luta da igualdade racial, viva Jurema, viva Celi Carneiro, viva Maria Firmina, viva Maria Filipa, são tantos nomes, né? Então a gente sempre tá carregado de potências muito importantes para nossa construção enquanto mulher negra nessa luta. Viva, é muito importante isso. Chega até arrepiei com essa poesia, né? Eu esses dias estava até fazendo uma reflexão sobre isso, né? Eu ser a primeira pessoa da minha família a estar cursando mestrado, quanto mulher negra, tudo mais. E tanto que isso é importante de eu ter tido essa oportunidade de estar cursando mestrado. Tantas mulheres negras na minha família que não teve esse dever, né? Não pôde ter esse direito. Então eu sempre falo que eu tô aqui hoje por todas elas, né? Que foram negadas. E é isso, Janaína. Obrigada, Anne. Eu fico feliz assim de você estar no mestrado. Eu acho que vem aí uma produção muito boa. Esse diferencial, né, da escrita de mulheres pretas. Obrigada pelo convite. Um abraço para quem está assistindo. Eu vi as companheiras do Ajunta, né? Acho que você falou evangelista, deve ser a Liana, né? Que você falou. Vi que parece que Cleide tá, Emily tá. Um abraço para todo mundo. Eu não estou conseguindo ver quem tá. Mas, assim, muito obrigada. Foi muito bom. Vocês Sim, têm como obrigada, salvar? Tem como Janaína. salvar? Sim, não, vou salvar aqui. Ótimo. Valeu, gente, a todos. Encerrando aqui. Gente, calma que eu tô